Eita, que maravilha. Bem-vinda, viu, Obrigada. querida? Nós vamos pintar essa macarronada hoje? Vamos Você já pintar. veio aqui no nosso programa, não me lembro quando, ensinar a fazer o A vinho. garrafa, isso. A garrafa. Isso, aí quando né? eu vinha ensinar a garrafa, muita gente falou assim, eu quero aprender o macarrão. Eu falei, então, vamos aproveitar. Já fica para uma próxima. Isso. Tá vendo que ela não perde tempo, não. Ela vem aqui, ela já tá pensando no amanhã. Exatamente. E falando em não perder tempo e facilidade para todos vocês, é essa régua. É régua que você chama, Verônica? É, molde vazado. Molde vazado. Isso. Eu vou até tirar aqui. Vamos pôr embaixo da nossa Sim, bancada, claro. que acho que dá para ver melhor, ó. Esse aqui é o molde vazado, que é da própria macarronada. Isso, da Né? macarronada. Olha lá, ó. Que tem todas as partes. Não é Todas isso? as partes. A gente chama de sobreposição. Parte 1, 2, 3 e 4. Tá tudo numerado, né? Pra ficar mais fácil. Que compõe essa régua, faz parte de um kit que vem num total de 13 réguas, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês da vitrine do artesanato. Então você já pega um papel, uma caneta aí que você vai querer. Isso aí. Ainda mais porque tá com o menor preço do ano. Isso aí. Bom, eu já adiantei um pouco em casa, tá? Só pra poder... Porque eu precisava de um pedacinho mais seco. E agora eu vou mostrar o que a gente vai fazer. Como eu falei, é um stencil de sobreposição. É um molde vazado de sobreposição. Então, primeiro eu coloquei aqui, fiz essa parte aqui, tá vendo, ó? Certo. Depois eu fiz assim e olha lá. fiz esse pedaço. Opa, eu fazendo errado de novo. Eu sempre faço isso porque eu faço ao contrário. Tá ao contrário? Tá não, tá certo. É, eu falar, nossa, pra mim tá certo. Não é nervosismo. Não, Ó, fica nervosa, Aí não, fica sai em tudo casa. certinho. Certo. Aí depois eu vim aqui de novo, ó, e fiz a outra parte, tá vendo? A gente sempre vai sobrepondo e fazendo a outra parte. Bom, Tá. o que eu não fiz aqui? Esse pedaço, porque a gente vai fazer junto. Que é esse pedacinho aqui que é o macarrão, tá? Vou mostrar pra vocês Perfeito. como eu faço. Vou pegar aqui, ó, no meu pratinho, o nosso camurça, pincel pituá, que é esse pincel aqui mais redondinho na ponta. Vou tirar o excesso, não precisa tirar muito o excesso, porque agora é preenchimento, tá? Uhum. Se fosse acabamento, a gente tiraria bastante o excesso. Como é preenchimento, não precisa tirar muito. Vou vir aqui com movimentos circulares. Não vou fazer nesse porque é um pedacinho de tomate. Vê como é que eu sei que é um pedacinho de tomate? Na embalagem do molde vem uma referência, uma fotinho de referência, para que a pessoa possa entender o que é cada coisa. Tá. Então, ó, aqui como é tomate, eu não vou pintar da cor do nosso macarrão, certo? Fiz isso, o que eu vou fazer agora, ó? A gente vai descer ele e todo lugarzinho, ó, é só eu encaixar. Aqui era a parte pintada, certo? Uhum. Agora tem que aparecer a parte branca, ó. Vou encaixar para aparecer a parte branca, Perfeito. ok? E o que a gente faz? Preenche o que faltou. De novo, camurça aqui, ó. Mesma quantidade que a gente pegou e venho com movimentos circulares. Ah, por que você tá fazendo isso? Vê, se agora você vai desfazer tudo. Eu vou mostrar, ó. Pra gente tirar esses tracinhos aqui do stencil, vamos lembrar que a minha pintura, mesmo sendo com stencil, que é um facilitador, é uma pintura realista. Tá. Então a gente tem que tirar esses tracinhos. O Certo. que eu faço? Pego um pouquinho de tinta, tiro o excesso, venho aqui, ó, e bagunço tudo. Isso é só pra dar um risco pra gente, certo? Certo. Baguncei, agora é a hora dos nossos acabamentos. Vou voltar aqui, ó, na posição que nós estávamos. E vou começar a fazer um pouco com um pincel menor. Vou mudar o tamanho do pincel. A gente vai usar um pouquinho só do rústico. Vai tirar muito o excesso, ó, vou mostrar pra vocês. Tira bastante o excesso, como se o pincel nem tivesse mais tinta nele. E a gente vai trabalhar as sombras. Então, tudo que eu achar que tem alguma coisa em cima, por exemplo, ó, aqui, eu venho com a sombra, aqui. Vou sempre pegando um pouquinho mais de tinta, porque a gente tá trabalhando com bem pouquinho. Movimentos circulares, aqui. De novo, vê como é que você sabe? Tem a referência lá para vocês irem seguindo. Certo, ó? Certo. Aqui também é um pedacinho de massa, então eu vou preencher. Ó, e aqui também. Pronto. Vou pegar um pouquinho mais e vou colocar onde eu acho que tem sombra, ó. Principalmente para ajudar a dividir um do outro. E vou fazer a mesma coisa, vamos só levantar para vocês verem, ó, como a gente já consegue ver a diferença de um pro outro, certo? O que eu vou fazer agora, ó? Vou descer e bora trabalhar os outros. Por isso que a gente fala de sobreposição.
Trabalha uma posição, depois vem trabalhando a outra, depois vem trabalhando a outra e uma sobrepõe a outra. Vou pegar e vou fazer a mesma coisa. Então, aqui um pouquinho de sombra. Mesma coisinha, tá, gente? Aqui eu vou colocar um pouquinho. Aqui. Ó. Isso tudo vai ajudar a separar a parte do macarrão, certo? Nossa, mas esse macarrão parece só aquele cozido, né? Que a gente não colocou molho, que não colocou nada. Pois é. Vamos lá voltar com ele. Tem duas opções. Se vocês tiverem experiência em pintura, vocês podem trabalhar sem o estêncil. Quem não tiver experiência em pintura, para não perder o formato, pode trabalhar com o estêncil. Vou pegar um pouquinho do vermelho, ó. Tirar o excesso também, assim como nós fizemos com o rústico. E eu vou deixar algumas partes desse macarrão com molho. Então, a gente vai deixar um pouco avermelhado. Ó. Fiz isso em todos. Eu vou acelerar um pouquinho para mostrar o acabamento para vocês. Fiz isso em todos, aí o que a gente vai fazer? Tá na hora dos risquinhos, ó. Vou posicionar aqui, que é a última parte do acabamento, e a gente vai deixar mais escuro alguns pedaços. Não preciso lavar o pincel, afinal de contas o molho pode entrar nessas ranhuras, né, nessas fissuras do macarrão, ó. Aqui onde tá essas voltinhas é aquele interior do penne. Batidinha, porque eu quero bem forte. Aonde eu quero mais clarinho, eu vou fazer um movimento reto ou circular. Ó, vou levantar para vocês verem. Ah, olha só. Certo? E a gente continua assim da mesma forma. Então, tudo que eu tô vendo que é arredondado, que é uma bolinha, a gente vem com batidinha. Por quê? Porque é o interior do penne, então tem mais incidência de sombra. Porque tem menos incidência de luz lá dentro, ó. O que eu vejo que é o risquinho, eu vou só com movimentos retos ou circulares, ó. Uma coisa que a gente tem que tirar da cabeça, principalmente quando tá pintando realismo, mesmo sendo com stencil, e eu vou falar isso toda vez que eu vier aqui, porque eu sempre falo isso, tirem um padrão. Então, se vocês não pegarem todos os risquinhos, não tem problema. Se um risquinho ficar mais escuro que o outro, não tem problema. Tá. Porque é tirar o padrão isso, tá? Que daí vai ficando mais realista. Bom, só assim, pra muita gente já tá legal. Faz o molho aqui em cima, tal, já estaria... Olha como transformou. Viu? Já deu uma diferença. Na verdade, não tava enxergando esse macarrão. Não tava mesmo. Suspeitei. Eu falei, vou mostrar pra ele, vou provar pra ele. Porque teve gente da produção que não acreditou que você fez esse molho, viu? Tô achando que você vai ter que fazer e convidar todo mundo pra comer. Olha, eu acho mesmo, mas eu faço molho. No próximo eu vou até gravar eu fazendo. Aí. Eu sou expert eu faço um molho de tomate delicioso. E fui comprar um panelão desse tamanho no centro pra fazer bastante molho. Aí, gente. Aí comprei os potinhos. Eu acho que eu não vou aceitar a sua gravação, não. Eu vou aceitar um convite. Olha, pra gente comer junto. É um molho delicioso. Eu te ensino a pintar e você ensina a gente a fazer um macarrão com molho. Tá combinado. Bom, agora a gente vai dar outro aspecto pra ele um pouquinho mais realista. Vou trabalhar aqui, ó, com um pincel mais molinho, certo? A pontinha molinha. E a gente vai usar algumas cores pra isso. De novo, sem se preocupar com o padrão. Vou pegar um pouquinho do palha e o amarelo juntos. Vou dar uma amarelada e uma clareada em algumas partes do macarrão, ó. E te digo mais, eu faço macarrão também. Gente, não dá. Espaguete, talharim e penne, eu faço também. Da outra vez Ninguém tá acreditando, né? Ninguém tá acreditando. Não. Só minha esposa que come isso aí, ó. Tá vendo? Mas é verdade, gente, eu tô falando sério. Da outra vez que eu pintei um hambúrguer desse horário, você falou que eu tava deixando você com fome. Você tá se vingando agora. Tô entendendo o negócio. Não, desculpa, Verônica. É que eu gosto de falar isso. Tô brincando. Eu faço com tanta vontade. Cozinhar é bom demais. Cozinhar é uma arte também, né? Eu adoro cozinhar. Ó, então a gente vai fazendo assim, sem apagar os risquinhos que a gente já fez, tá, gente? Vai sempre colocando assim, ó, bem de levinho, as duas tintas no pincel. Não importa se ficar mais amarelo ou mais clarinho. Dica importante, tá? Pra gente que usa na tampinha. Se vocês têm dificuldade em pegar a quantidade de tinta, usem no godê ou no pratinho. Pra quem gosta de usar na tampinha, sempre vai na cor clara antes, pra depois na cor mais escura. Porque essas cores claras têm a tendência de sujar mais fácil. Então, se eu for com a cor escura aqui, eu posso contaminar a cor, tá? Mudar a cor dela, a tonalidade. Ó,
Então, eu vou colocando sempre assim e vou aproveitando para separar mais, ó. Sempre trazendo, ó. O que tá pedindo o... Como é que chama? O selo Super Dica. Vamos lá. Super Dica, por que é? Ó. E vai colocando aqui. Super Dica! Viu só? Certo? Sempre vai trazendo essas tonalidades. Às vezes vai ser preciso a gente colocar um pouquinho mais de tinta e não tem problema. É uma perfeição que vai saindo, como essas dicas são importantes. Ó, olha como vai saindo. Vamos dar uma profundidade aqui. Eu vou colocar um pouquinho de cinza e um pouquinho do rústico, só para aparecer a cor do prato e vocês verem mais profundidade, ó. E também para aparecer o molho ou algum macarrão lá ao fundo, tá? Vê, não gosto do rústico, acho muito forte. Posso usar o vinho? Pode. Pode usar o terra queimada? Pode. Ó. Também fica bom, né? Fica. Tá vendo, ó, como vai dando a profundidade que a gente precisa? É mesmo. Aí a gente percebe que precisa colocar um pouquinho mais do claro aqui, ó. A gente seguindo o desenho do stencil, né, do molde, que tá desenhadinho, ou seja, tem a numeração, a gente consegue fazer primeiro o preenchimento, depois o acabamento. Ó. Facilita demais, né? Facilita. Pra mim, a pior parte, na verdade, a parte mais complexa de uma pintura é o preenchimento. Por quê? Porque você tem que tomar cuidado com os formatos e etc. Então, pra mim, essa é a parte que demora mais. Então, se a gente tem um facilitador, por que não usar, né? Sim, com certeza. Vou trabalhar com filete e vocês veem lá que a gente tem o molho. Então, por exemplo, aqui a gente tem o molho. Certo? Que é esse pedação aqui, ó. Isso. Aí eu vou posicionar aqui. A gente sempre deixa o molho por último. Eu gosto de deixar por último exatamente por isso. A gente pode pegar aqui o vermelho, ó. Como a área é grandona, o que eu faço? Eu começo do centro, porque toda a carga de tinta fica aqui no centro e eu não borro as laterais. E depois eu venho, ó, da lateral para o centro. Certo? Certo. Aqui, para não vazar muito, e se vazar também não tem problema porque é molho, a gente pode trabalhar com um pincel chato. Qual é o pincel chato? Esse aqui de cabo amarelo, ó, que é mais durinho. Tá? Esse pincel aqui a gente chama de pincel chato. Venho aqui e trabalho com ele, ó. Não tem problema se pegar em cima do macarrão. Lembra que eu falei que não tem essa questão de padrão? Então, nosso molho vai espalhar mesmo em cima do macarrão. Claro. É até bom, às vezes a gente deu algum errinho ali, põe o molho. Exatamente, ó. Certo? Certo. Aí a gente pode voltar com ele aqui, ó, posicionar. Pra quê? Pra gente poder só demarcar o nosso tomate, ó. Aproveitei que o tomate era vermelho e pintei de vermelho, ó. Só vou demarcar ele pra gente saber que tem um tomate aqui. Certo? Então, a gente vai sempre pintando, ó, eu tirando o aspecto de stencil aqui, ó. O que é o aspecto de stencil? São as divisões. Numa pintura realista, essas divisões não existem. E depois a gente pode pegar um pouquinho aqui de novo, ó. Vou colocar em cima do tomate. E aí a gente faz uma batidinha com o palha e o amarelo. Vou tirar o excesso. Vem aqui, ó, pro queijo. Eu vou só adiantar um pouquinho para mostrar para vocês alguns aspectos, tá? Mas o ideal é a gente esperar o vermelho secar para depois fazer essa parte de batidinha. Por quê a gente espera secar? Porque quando eu tô fazendo isso com ele úmido, ele não vai ficar clarinho, ele vai ficar alaranjado. Eu vou mostrar pra vocês. Por quê? Porque o vermelho com o amarelo dá laranja. Né? Exato. Ó, tá vendo que ele fica clarinho, ó? Ah, é. Certo? Então, pra não ficar assim clarinho, esperem secar, tá bom? Certo. Depois a gente vem trabalhando com um pouquinho do rústico e o vermelho juntos no pincel. E a gente pode fazer um pouquinho de sombra assim, ó, em algumas partes. Entre esse queijinho aqui. Ó. Alguns aspectos são bem importantes. Numa pintura realista, eu vou repetir, toda vez que eu vier aqui eu vou falar isso. Se a gente quer determinado resultado, tem que voltar depois de seco, tá? Então, por exemplo, para eu ter um resultado mais clarinho aqui, depois de seco eu vou reforçar e deixar mais clarinho. Para eu ter um resultado mais clarinho aqui, no queijo, eu vou reforçar depois de seco, tá? Bom, para finalizar, vamos supor que eu voltei
reforcei e deixei mais clarinho. Esse aqui, o meu macarrão, como ele não está clarinho, vai ser macarrão integral. Lembrem-se que eu sempre conto história pra tudo, hein? Exato. A gente vai pegar um pouquinho só do vermelho, bem pouquinho no pincel filete ou line, tá? O pincel fininho que vocês têm. E aí faz umas sujeirinhas assim, ó, de molho em alguns pedaços, só pra parecer que tem um molhinho ou outro caído no macarrão, ou um queijinho que foi ralado, alguma coisa assim, tá? Ai, que impressionante, viu, Ai. Verônica? Você tá de parabéns, viu? Obrigada. Vamos mostrar lá a peça toda pronta e o resultado final para vocês com essa super aula da Verônica. Quem quiser aprender mais, aproveita que está passando aqui as redes sociais da Verônica. E lá você está fazendo cursos agora? Tem cursos online, então qualquer lugar do Brasil vocês podem assistir o curso. Também tem as redes sociais, sempre tem dicas gratuitas, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas não podem agora investir. Mas, enfim, tem para todos os gostos, todos os públicos. Então sigam lá a Verônica, porque ela é fera, sempre com muitas dicas, ideias fantásticas para você conseguir fazer. Isso é o mais importante e todo mundo consegue. Todo mundo consegue. Ainda mais esse kit da Vitrine do Artesanato, Super com essas prático. réguas que são práticas mesmo para facilitar. Eu vou lá mostrar, tá? Tá bom. Obrigado, bem-vinda. Eu que Seja agradeço.